sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos conversar sobre comunicação. Espero deixar algumas dicas para que vocês se saiam bem sempre que participarem de seminários, palestras, ou mesmo de uma entrevista de emprego, da apresentação de um trabalho. Então, eu espero que essas dicas possam auxiliá-los para que você possa não só montar uma boa apresentação, como também possa apresentar de uma maneira bastante interessante, satisfatória. Então, vamos lá. Vamos falar sobre dicas de apresentações de sucesso. Então, primeiramente, é importante, né, que vocês montem seus primeiros slides de uma apresentação, de uma palestra, de uma aula, que você monte como se fosse um plano de voo, né? Ou seja, você vai definir ali tudo que você pretende fazer, tudo que você pretende escrever, comentar, falar. É importante que você coloque já nesse slide inicial. É importante por vários aspectos. Primeiro, ele te ajuda a organizar as suas ideias, te ajuda a organizar o tempo da apresentação, te ajuda a organizar os temas que serão abordados, para que você não fale de vários temas diferentes e acabe não concluindo nenhum deles. E também já vai alinhar as expectativas do seu interlocutor, né, do seu público, do grupo para o qual você está falando. Então, ao deixar claro quais são as suas propostas para aquela palestra, para aquele seminário, já vai alinhar as expectativas e o resultado com certeza será bem melhor. Você deve colocar, né, quais são os tópicos que serão abordados, mas apresente somente os pontos principais, tá? Você não precisa detalhar nesse primeiro momento, senão seria a própria palestra e não é esse o objetivo. O objetivo é que você coloque ali as principais ideias que vão aparecer em formato de tópicos, de uma maneira que, inclusive, né, usando uma expressão bastante utilizada, tomar cuidado para não dar spoiler também de alguns resultados que você vai conseguir, você vai poder concluir com o seu grupo. Bem? Você também, né, é importante também que você siga o seu plano de voo. Então, não adianta nada você programar, você planejar e depois você não realizar nada do que foi pedido, nada do que você programou. Então, é importante que você siga o plano de voo durante a apresentação, que você se mantenha ali, isso vai servir até como um roteiro para que você não se perca durante a fala. A questão do projetor, tá? Então, normalmente as apresentações, elas são projetadas. Em algumas situações como esta, você grava o vídeo, então é um pouquinho diferente. Pretendo dar umas dicas depois. Mas vamos pensar primeiramente numa apresentação, tá? Então, mesmo para esse tipo de apresentação, mas pensando também numa apresentação num seminário, em uma aula, né? Use mensagens visuais interessantes e atraentes. Quanto menos texto utilizar por slide, mais chance de impacto haverá. Então, você tem que tomar cuidado, não encher aquele monte de texto, né, que a gente utiliza textos quando você precisa fazer uma citação que é muito importante, que é necessária. Então, não teria como deixar de colocar, então você coloca, né? Mas evite ficar colocando muitas informações, torna extremamente cansativo. Também use ponteiras para facilitar a indicação do que você vai dizer a partir do slide. Então, não dá para ficar pondo o dedo, apontando, fazendo assim, flechinha e tal, né? Então, esses equipamentos, que são essas ponteiras, além de poder ajudar a trocar, né, facilita por ter um laser e você poder apontar para a parte que for, né, necessária apontar. Então, evite ficar apontando com o dedo, isso não ajuda, não facilita. O comportamento, os gestos e as atitudes
de nossos ouvintes podem revelar a maneira como eles estão recebendo a nossa mensagem. Aqui no vídeo é difícil eu saber como que está a interação, como que está a reação de vocês, se vocês estão entendendo, se vocês ainda estão atentos. Mas numa palestra presencial, em que você tem ali a possibilidade de interagir com o seu público, você consegue perceber se o seu público já está cansado, se está ficando desinteressado, e nisso você muda a sua estratégia para você atrair novamente o seu público. Então, feedback e o valor de ser um bom ouvinte. Quando você estiver numa palestra, num evento, numa aula, né? Essa dica serve também para professores, valorizem as perguntas realizadas, né? Então, você deve, quando alguém faz alguma pergunta, repita a pergunta, agradeça pela pergunta e valorize. Seja educado e prestativo ao respondê-la. A pessoa que perguntou, ela não fez isso querendo colocá-lo numa saia justa ou para provocá-lo, né? Ela fez querendo entender mais, querendo te dar a oportunidade de explicar mais um ponto, de abordar mais um tema. Então, ela deve ser sempre muito bem-vinda. Claro que em alguma situação, né, em que for uma provocação, em que não couber ali no contexto, se não faz parte do que você está discutindo, você, da mesma maneira, agradeça, diga que, infelizmente, você não poderá responder, ou por fugir do tema, ou por não ser pertinente naquele momento, né, e dê oportunidade para outro perguntar. Então, nas situações ditas anteriormente, né, você pode amenizar perguntas agressivas, não as respondendo imediatamente, né? Ganhe alguns segundos, sorria, respira fundo, agradeça. Agora, não estenda muito tempo para isso, não pode tornar cansativo para os outros ouvintes que talvez não tenham mais interesse naquele tema ou naquela pergunta feita. É importante sempre saber e reconhecer que ninguém sabe absolutamente tudo sobre algum assunto, né? E você não é exceção, eu não sou exceção. Claro, nós que estamos diante da apresentação de um tema, diante de uma aula de uma turma, claro que a gente buscou aprender mais, conhecer, pesquisar, ler. Então, claro que nós vamos saber um pouco mais do que a média, mas nada impede de que naquele mesmo grupo que nós estamos, naquela palestra, naquela turma, haja pessoas que saibam muito mais. Então é importante sempre ter, né, a humildade de reconhecer que não sabemos tudo. Se aparecer alguma situação durante a palestra, durante o seminário, a aula que você não sabe, não há problema algum dizer que não sabe, não se sabe tudo. Se for algo extremamente importante que você deveria saber ou que faz parte ali do contexto e você não sabe, anote, pesquise, se propõe a responder para a pessoa em outro momento. Se não for algo muito relevante, simplesmente agradeça, né, e siga com a sua apresentação. Dicas para criar apresentações eficientes e eficazes. Use de 1 a 2 minutos por slide durante a sua apresentação. Então, tempo médio, tá? Algumas pessoas que estão mais acostumadas podem variar o tempo para mais, para menos é difícil, a não ser que seja análise rápida de uma imagem, mas normalmente de 1 a 2 minutos é o tempo ideal para que você projete o slide, para que a pessoa entenda, né, o seu slide e para que você siga, né, para o próximo. Escreva sob a forma de frases ou palavras-chave. Então, novamente, né, você colocar tópicos ajuda o seu interlocutor, ajuda o seu leitor. Evite colocar textos muito grandes, muito longos, frases complexas, porque a não ser que, né, a sua apresentação tenha como objetivo justamente analisar essas frases. Fora isso, busque, né, simplificar por meio de tópicos. Evite parágrafos longos, está diretamente relacionada à dica anterior. Mostre um ponto de cada vez. Se você tentar mostrar muitas coisas, né, ao mesmo tempo, o público irá se concentrar
em um slide, perderá o foco em você. Então, quando você coloca muitas informações, às vezes a pessoa já lê o próximo, o outro, e ela perdeu a atenção da fala naquele momento. Então, claro, às vezes é difícil você colocar uma frase por slide, senão ficaria muito numeroso, muito mais complicado. Mas tente não colocar muitas informações, tá? Colocando aí, né? Coloque menos informações para que você retenha aí o seu público. Aguarde cerca de 3 a 5 segundos para que o público possa vê-lo. Então, claro, naquela exceção, quando você vai mostrar uma imagem, quando você vai mostrar uma frase, uma citação muito rápida, mesmo assim, né, deixe alguns segundos para que o público possa ver, ler e tentar entender aquilo. Use fontes padrão, tá? Como o Times New Roman ou Arial, que são mais fáceis de ler. O tamanho, pessoal, usem no mínimo 20. Eu costumo usar entre 28 e 30, depende da apresentação. Mas lembre-se sempre daquela pessoa que não enxerga muito bem, que pode ter esquecido os óculos e, por acaso, só sobrou lugar para ela lá no fundo da sala. Então, é nessa pessoa que você tem que lembrar. Se eu fizer letras muito pequenas, talvez ela não consiga, né, enxergar. No entanto, utilize bem o slide e distribua o texto por ele todo. Então, às vezes, o apresentador ele monta o slide, já tem o slide todo, ele coloca ali bem só no meio, uma única frase, tamanho pequenininho, que ninguém consegue nem perceber direito. Então, use bem, né? Distribua por todo o slide. Tenha um padrão estético de distribuição para que você possa usar bem o recurso. A palestra é que é importante, não os slides. Fale para o público e não para os slides. Nunca dê as costas para o público. Às vezes tem pessoas que falam olhando somente para o slide, esquece do público, esquece da interação, esquece de ver, né, de sentir a reação do seu público. Porque às vezes uma frase que você fala, você já percebe ali que as pessoas não entenderam direito, que causou algum estranhamento. Daí você pode interagir, perguntar, questionar. Então, é importante que você esteja atento. Então, ficar de costas lendo o slide para o público é sempre muito ruim. Okay? Então, evite esse tipo de apresentação. Use fontes com cores que contrastem fortemente com o fundo de sua apresentação. Use cores ou tons diferentes para enfatizar um ponto ou ideia. Já estive em apresentações de TCC, em apresentações de trabalho, em que quando o aluno olha no computador está bonito, está bacana, mas quando projeta não dá para enxergar nada, né? As cores. Então, tente utilizar sempre cores que você não terá nenhum tipo de problema com isso. Prefira apresentar seus dados em forma de gráficos. Tabelas são cansativas e difíceis de acompanhar em uma apresentação. Então, suponhamos que o seu trabalho exija, né, dados, seja lá quais forem, prefira sempre gráficos. Eles são mais fáceis de compreender, de apresentar, do que utilizar tabelas em apresentações. Cuidado com a linguagem, verifique a ortografia, a sintaxe e sentido das palavras usadas. Às vezes tem pessoas que utilizam palavras que elas desconhecem o significado completo. Pega muito mal para o apresentador erros de ortografia, erros de concordância, erros na linguagem de uma maneira geral. Sempre conclua sua apresentação. Use frases fortes de impacto para marcá-la. Então, pense em como você quer finalizar, como você quer fechar. Okay? Sempre agradeça ao final ao público presente, né? Gentileza gera gentileza, então seja gentil com o seu público que te ouviu durante aquele tempo. Deixe seus contatos ao final da apresentação. Às vezes tem alguém que queira tirar alguma dúvida, convidá-lo para um outro evento, para uma outra palestra. Então, é importante sempre deixar os seus contatos. Sempre esteja preparado, leve a apresentação em 2 ou mais CDs ou pendrives. Coloquei CD aqui, pessoal, né? Parece uma coisa meio antiga, mas, né,
nas minhas primeiras aulas, eu gravava tudo em pendrive, embora o CD já nem fosse tão utilizado, né? Ainda os computadores tinham CD e tal, mas as pessoas já usavam bem mais pendrive. Ainda assim, eu levava porque poderia que desse algum problema, então tinha um pendrive, um CD. Hoje, embora tudo esteja na nuvem, pode ser que tenha algum problema de conexão, um problema de internet, ou o seu acesso seja bloqueado bem naquele instante. Então é importante você ter preparado, pelo menos num pendrive, os arquivos que você pretende apresentar naquela palestra, naquela aula. Ok? Então, por enquanto é isso e até breve.